Ravens. É um time que tinha tudo para vencer essa partida, era favorito e não conseguiu cumprir com o que esperava. Galerinha, estamos aqui para mais uma recapitulação da semana, do que aconteceu na semana 5 da NFL, certo? Uma semana muito interessante. Muito interessante, e lembrando que hoje, mais uma vez, gravando na segunda-feira, não tem o Monday Night, que vai acontecer logo logo. Packers e Raiders, ainda não temos esse resultado, não comentaremos sobre esse jogo, porém, ansiosos para ver. Logo logo estaremos assistindo. Num formato um pouco diferente hoje, a gente vai falar 5 jogos. No vídeo atual, serão 5 jogos. Melhor jogo, pior jogo, jogo surpresa e jogos bônus, que merecem ser falados. Beleza? E a gente vai começar pelo pior. Então, sem mais delongas, o jogo vence Joseph da rodada. O jogo que é um desastre. Foi um desastre, tinha tudo para ser um desastre e ele não desapontou. O pior jogo eleito pela Blitz Sport Pub foi Ravens e Steelers. Rafael, fala pra mim o que aconteceu de pior nesse jogo. Tô brincando. Fala um pouco sobre esse jogo pra gente. Por que ele foi ruim? Por que ele foi ruim? Não sei. Bom, vamos começar então pelo Baltimore Ravens, né? Nos primeiros 15, 20 minutos de jogo parecia que ia ser um passeio no parque, né? Os Ravens estavam conseguindo conduzir muito bem a bola, conseguiram chegar na red zone e tava parecendo que tava dando tudo certo. Aí depois disso foram os únicos 10 pontos que eles fizeram no restante do jogo. Não conseguiram se colocar em posição de field goal, não conseguiram se colocar mais em posição de fazer touchdowns. O time tem sofrido demais com drops, foram 10 drops ao todo. Pra você entender uma coisa, Lamar Jackson tentou 38 passes, ele completou 22. Se você tira os drops, seriam 32 de 38. Inclusive um dos drops foi na end zone, o Rashad Bateman não conseguiu segurar a bola, era para ter sido um touchdown. Uma chamada duvidosa também, né, do John Harbaugh numa quarta descida, que ele poderia ter ido para um field goal, que poderia ter colocado o time aí numa posição um pouco melhor de competir ao longo da partida. Mas 10 drops é muito doído, 10 drops é muita coisa. Quando você pensa que o Lamar Jackson vai ter ajuda no jogo aéreo, ele não conseguiu conectar com os recebedores. O Rashad Bateman, ele voltou para essa partida, né, ele estava vindo de lesão, mas parece que não estava 100% focado. O Zay Flowers continuou jogando bem, continuou sendo aí o principal wide receiver da equipe. Senti um pouco falta do Mark Andrews nessa partida. Eu acho que ele poderia ter sido aí um diferencial muito grande para ajudar a equipe. Lamar Jackson jogou bem, se movimentou quando foi preciso, né, quando o pass rush dos Steelers fizeram frente à linha ofensiva dos Ravens. Alex Highsmith e TJ Watt tiveram uma partidaça, a defesa dos Steelers jogou muito bem. E tivemos aí um jogo do lado ofensivo do Pittsburgh, parece que o time só se encontrou no último período. Conectou muito bem com o Pickens, né? Sim, foi só ele também. Só o único ponto positivo dessa offense que eu vi. Foram 6 passes de 10 tentativas para ele, mais de 100 jardas, fez o touchdown que deu aí a oportunidade para os Steelers vencer essa partida. Se eu não me engano, teve um safety também nessa partida que ajudou Pera aí, a blitz. Pega! Nesse momento, uma estrela apenas. Procura o CJ. E ele vai. Pega! Tá voado, tá? É bom que foi só uma, às vezes passa aquela carreata lá de umas 20 de uma vez. Enfim, o ataque dos Steelers poderia estar sendo procurado pela polícia, inclusive, né? Porque o crime que acontece lá de ser tão mal executado, mal chamado, limita muito essa equipe. Eu gostaria de saber porque o Jalen Warren não está ganhando mais oportunidades, mais snaps e mais toques do que o Najee Harris, que embora aí tenha conseguido ter uma corrida ou outra aí para mais de 3 yards, o que já é uma vitória para ele, né? Não ainda é aquela aspiração que você esperava. A defesa dos Steelers é capaz de colocar o time em situações de vitória, mas o ataque é um grande limitador. Eu acho que deu muita sorte em contar com o azar do ataque dos Ravens. Ainda não está conseguindo se encontrar na posição de running back. Acredito que possa aí acabar indo atrás de mais algum jogador depois de ter perdido J.K. Dobbins. Gus Edwards e Justice Hill não são aqueles jogadores de 15, 20 toques na bola. O Leonard Fournette tá na free agency ainda, cara. Eu não sei se eles iriam atrás. Eu queria que eles tivessem ido atrás do Kareem Hunt.
mas aí não foram, aí o Nick Chubb machucou e os Browns pegaram de volta o jogador que já era deles. Então, é mais isso que eu tenho para dizer, né? Isso é mais uma... A negativa não fica nas chamadas do Todd Monken e do novo ataque dos Ravens. Eu acredito que ainda estão engatando por conta de ser um esquema de jogo novo, né? Eu fico muito otimista para esse ataque ao longo da temporada, mas precisa consertar essa situação de drops aí. O Ravens é um time que tinha tudo para vencer essa partida, era favorito, não conseguiu cumprir com o que esperava. Vamos agora para o jogo Brock Purdy da rodada. O que é o jogo Brock Purdy? É o jogo surpresa, né? Todo mundo achou que ia ser irrelevante, mas no final das contas foi algo muito bom. Então, Rômulo, o que você tem aí para falar? Qual que é o nosso jogo Brock Purdy da rodada? O nosso jogo surpresa Brock Purdy da da rodada foi Bears e Commanders, cara. Bears e Commanders. E por que esse foi o jogo escolhido? E assim, no vídeo anterior, a gente falou, esse jogo aqui vai ser um jogo de Halloween, tal, né? Mas foi um prime time interessante porque o Bears jogou muito bem. O Fields fez mais um jogo com 4 passes para touchdown, nenhum turnover. Conectou muito bem com o DJ Moore, que amassou geral no Fantasy. 49 pontos. O Khalil Herbert também correu pra caramba. O Sam Howell não jogou muito mal, teve 51 tentativas para passe, muita tentativa, muito volume de passe. E conseguiu conectar, acho que 37, foi muito bem, só uma interceptação. Foi um jogo bem interessante, mas aí que ficou separado pelas turnovers. Um jogo que teve posse de bola igual para os dois, mas as turnovers fizeram uma diferença no jogo e acabou tendo esse resultado aí que um conseguiu o dobro dos pontos do outro, mesmo tendo a mesma quantidade de posse de bola. O jogo muito equilibrado na questão de controle de posse, né? Foi um pouco mais a eficiência que acabou ditando o resultado do placar. A quantidade de sacks também que o Sam Howell sofreu, né? Foram 5 sacks para um time que tem dificuldades de pressionar o quarterback. Então foi um número interessante a se olhar, porém é muito legal que mesmo na derrota a gente consegue ver aí o que a gente pode esperar talvez aí do Sam Howell, que nesses últimos 2 jogos aí tem mostrado muita postura, cara. E lembrando, o Sam Howell, se eu não me engano, foi 3ª ou 4ª rodada do draft passado, esse é o 2º ano dele. E um jogo muito limpo de pênaltis, 4 pênaltis no geral. No geral, né? Foram uma pênalti, se não me engano, dos Commanders, 3 dos Bears. E o que eu tenho para falar de bom desse jogo, assim, principalmente foi a surpresa, né? O Justin Fields jogou bem, acertou passes que ele teria errado em outros jogos, passes que ele errou, inclusive no jogo contra os Broncos. Ele conseguiu acertar, conseguiu conectar muito bem, principalmente com o DJ Moore, fez um diferencial muito grande ter ele na equipe, né? Passou das 200 jardas, 3 touchdowns, teve o jogo da carreira basicamente. E Justin Fields também conseguiu correr muito bem com a bola, foram 11 tentativas. E em questão como passador, não foi um jogo muito brilhante. Assim, as big plays favoreceram muito, a boa parte das jardas que ele conseguiu foram algumas após a recepção. Ele teve um pouco mais de 50% de passos completos, então isso ainda não é o ideal que você espera de um quarterback na liga. Hoje aí a gente vê os quarterbacks que figuram no topo aí, tem mais de 66% de passos completos. Isso aí é isso que você busca, né? A cada 3 passos que você tenta, você tem que acertar pelo menos 2 aí, né? Mas fora isso, foi um jogo muito interessante, foi muito legal ver o time voltando a buscar aqueles elementos que fizeram o ataque ser explosivo ano passado, que é colocando o Justin Fields em movimento, ele também tendo corridas desenhadas, o time mais correndo que passando e utilizando play action e as big plays para favorecer justamente as qualidades do Justin Fields, e isso foi muito bem visto nos passes que ele conectou com o DJ Moore. Então foi muito interessante ver isso, né? Um ponto negativo talvez teria sido apenas não só essa questão, né, da quantidade a porcentagem de passes completos, mas os 2 running backs dos Bears se machucaram nesse jogo, né? O Rashawn Johnson, o calouro, entrou no protocolo de concussão, tem chances aí de voltar para a próxima partida, se não essa outra. O problema maior foi no Khalil Herbert, né? Que teve um high ankle sprain, uma torção aí no tornozelo. E essa lesão é uma lesão que costuma afastar aí o jogador de 4 a 6 semanas, né? Dependendo aí de como que é o processo de recuperação. Mas acredito que talvez não faça tanta falta. O Rashawn Johnson tem mostrado aí
ser um jogador muito interessante. Eles têm o D'Onta Foreman agora aí, que assinou na Free Agency nesse ano, para ser o running back número 2 dessa equipe, talvez até ser o número 1, dependendo de como a equipe se sente com o Roschon Johnson, mas já é a segunda semana seguida que os Bears põem aí 28 mais pontos no placar. Foi uma vitória muito bacana e otimista. Eu acredito que o time aí tem um potencial que faz a gente se iludir um pouco, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada dos Bears. Eu quero ver mais disso ao longo da temporada. Eu acredito que... Eu tô torcendo muito por isso. Eles... Sim, pra né? poder deixar o nosso lugar lá em cima, no topo do draft, pro Giants. Então, eu acredito que realmente aí os Bears, se eles continuarem nesse caminho, pode ser aí que a gente veja coisas muito interessantes aí. Próxima semana eles vão enfrentar os Vikings. Então, quem sabe aí... Em casa, em casa, um rival de divisão. Uma defesa desfalcada. Vikings vem de derrota contra os Chiefs, sem o Justin Jefferson, então pode ser que os Bears dê uma chance aí muito interessante de vencer essa partida. É a chance que eles têm para poder emplacar aí uma sequência positiva, de confiança, para quem chama as plays, pro Justin Fields. Aproveitar esse momento todo que a equipe Eles têm que aproveitar esse momento, e e aproveitar também o momento do Vikings. Exato. Então são as duas coisas. É isso aí. Certo, vamos falar agora então do jogo Blitz da rodada, né? O que é o jogo Blitz? Claro, é o melhor jogo, né? É o melhor jogo da rodada. E que jogo foi esse, Romulo? Cara, mais um jogo que a gente achou que ia ser o jogo também de Halloween, que foi acabar sendo um dos melhores jogos da rodada aqui no nosso destaque. Jets e Broncos, né? Cara, a defesa do Broncos iniciou muito bem. Iniciou o jogo muito bem, pressionando bem, sabe? O jogo terrestre também estava funcionando bem do Broncos. Na minha opinião, nesse momento tem a pior defesa da NFL. Porém, começou bem o jogo. Só que aí depois foi desandando, o Jets foi encontrando o caminho, né, para poder virar. Uns destaques também negativos, o Gibson, jogador do Jets, sofreu 2 fumbles ali que poderiam ter custado muito na partida no Special Teams. Assim como o Mims também do Broncos também teve 2 fumbles. Cara, o Breece Hall jogou muito bem essa partida, pareceu Tasmania. 177 jardas, estava correndo a doidaço. Ele tava só fatiando, gente. Catraca livre a defesa tava dos muito Broncos bonito. pra running back. Cara, só que aí teve um fator negativo. Ambos os times pararam na red zone. Eles não conseguiam converter em pontos, certo? Tanto que no jogo teve 5 field goals do Jets e 2 do Broncos. Então foi um jogo de muitos field goals. Quem aproveitava melhor ali o avanço no campo, com os gols conseguiu pontuar e se manter à frente do placar. E o Broncos sofreu muito também nos third downs. Na hora que chegava ali para poder converter os third downs, a defesa do Jets foi sensacional, conseguiu cortar as jogadas do Broncos. E isso eu acho que foi um dos principais fatores para poder o Jets ficar mais tempo em campo, tomar a bola e ficar mais tempo em campo e poder converter em vitória. Uma partida assim muito interessante, muito otimista. Eu fiquei feliz em ver o desempenho do Zach Wilson também, eu achei que ele jogou bem. Carregou um pouco do momento após a derrota pro Kansas City Chiefs. Broncos, ele continua conseguindo mover algumas peças ofensivamente. O ataque consegue ser eficiente, conseguir produzir de certa maneira. O grande problema tem sido essa defesa aí que não consegue acompanhar. A defesa tem limitado muito esse time. A defesa do Jets conseguiu demais fazer uma retranca para os recebedores do Denver Broncos. O principal recebedor, o Courtland Sutton, teve só uma recepção. Acho que de 5 alvos, ele não conseguia ficar aberto de jeito nenhum. O Sauce Gardner teve uma partida excelente, ele estava muito enérgico. Aliás, vamos falar uma coisa aqui, os Jets todos estavam enérgicos, assim, era uma vitória que eles queriam muito. Por quê? Durante a pré-temporada, durante a off-season, Sean Payton fez algumas declaraçõezinhas aí a respeito do ex-treinador aí do Broncos, que é o Nathaniel Hackett. Pegou pesado com um colega de trabalho, falando que tinha sido o pior trabalho de coaching que ele já tinha visto na vida. E o Nathaniel Hackett, para quem não sabe, ele está aí como coordenador ofensivo do New York Jets. Parte aí do acordo secreto que os Jets fizeram para trazer o Aaron Rodgers, é claro, né?
Os dois se deram muito bem na época de Green Bay, foi os 2 MVPs em sequência do Aaron Rodgers. Foi como tendo o Nathaniel Hackett como coordenador ofensivo. Então, foi uma vitória muito importante. O time estava muito querendo ganhar essa partida e conseguiram. Os dois lados da bola jogaram muito bem. E o que no final da partida todo mundo foi abraçar ele, né? Exatamente. Porque ganhou a bola criticado assim pelo Sean Payton em rede nacional que não. Foi muito triste ver os Broncos ano passado e nesse comando do Hackett teve muitos problemas. Isso é inegável, mas aquelas declarações são totalmente desnecessárias assim e deu para ver que surtiu um efeito. E foi muito importante então pro Jets conseguirem essa vitória, né? E teve declaração da social media depois também, né? Pra dar aquela cutucada, nada mais justo. Só que não dá pra negar que querendo ou não, o ataque dos Broncos melhorou. Outro detalhe desse jogo, cara, eu pude ver na hora do jogo. Eu sempre quis saber o que um coach fala pro outro na hora de se cumprimentar, né? O Saleh chegou assim no Sean Payton e só falou, stay healthy, só isso. Se cuide, né? Fica saudável. É só isso. Só bom um jogo, valeu. Tem que manter a formalidade ali, mas com certeza o Saleh queria mandar ele para aquele lugarzinho lá, porque não falo do meu coordenador ofensivo. Foi basicamente isso. Também tem isso, né? Às vezes ele só falou isso só por causa dessa situação também, enfim. O Saleh é um técnico muito enérgico também, ele passa aquela vibe de Mike Vrabel, de Dan Campbell, então... Sim, paixão, né? Ele tem aquela paixão ali, ele treina com muita energia, muita pegada. Então, pra gente finalizar, mais 2 joguinhos bônus aí que a gente selecionou, que foram jogos muito interessantes que tivemos aí nessa rodada, né? O primeiro deles que a gente selecionou foi, claro, Falcons e Texans, né? Texans já vem sido um time aí que tem impressionado muito a gente. Claro, além de ter o nosso queridinho CJ Stroud, o jogo estava quase na mão dos Texans, escorregou ali no finalzinho, no último minuto. Foi muito bacana, os Texans estavam atrás no placar, ali no finalzinho do quarto período, conseguiram conduzir uma campanha que resultou no touchdown, mas no finalzinho ali a defesa não conseguiu acompanhar, não conseguiu segurar ali o ataque dos Falcons, que conseguiu conduzir uma campanha ali que posicionou o Younghoe Koo para fazer o field goal da vitória e acabou dando o Atlanta Falcons. Cara, esse lance que você falou dessa big play, um jogo que basicamente teve apenas 2 big plays e foram uma para cada time nos últimos drives de cada time e que fizeram toda a diferença. O Falcons eles ficaram meio que trocando o placar ali com field goals, né? E aí no final o CJ Stroud, que estava sofrendo muito com third downs, não estava conseguindo converter em third down. E tem sido um dos melhores times com terceira descida. Isso a gente coloca muito mérito para a defesa dos Falcons nesse ponto. Exatamente. Porque os Texans têm sido o melhor time da NFL em terceiras descidas. O Texans, a defesa estava muito intensa, foi do início ao fim, eles não perderam o gás. Foi muito bom. E aí eles conseguiram pressionar muito nos third downs e o CJ não conseguiu capitalizar. Tanto é que a única big play que rolou foi ali também no último drive, que eles conseguiram virar o jogo, entregar a bola para o Falcons faltando 1 minuto e alguns segundos. E aí o Falcons também conseguiu uma big play para chegar a ponto de fazer um field goal e conseguir desempatar a partida. E outro ponto também, o Texans conseguiu forçar alguns 2 turnovers, se eu não me engano foram 2, e em posição boa de campo, e não conseguiram capitalizar. Eu acho que aí que foi a grande chave do Texans, não conseguiu capitalizar, mérito para a defesa do Falcons, que conseguiu segurar esse erro ofensivo que eles tiveram aí dos fumbles. Quando você consegue um turnover, você tem que punir o adversário por ter cometido. Tem que punir. Se você não pune, você dá gás pro time voltar um pouco mais forte. Exatamente. E aí foi esse o resumo do jogo, que foi um jogo muito legal de se assistir assim, apesar de poucos pontos. Foi um jogo de muita disputa, muita disputa. Certo, galera? Então, para finalizar o nosso vídeo, vamos agora com o último jogo bônus. O Sunday Night Football, 2 grandes franquias, disputando ali na NFC para ver quem vai para o Super Bowl. São 2 times que vão estar com certeza nessa disputa. Só que na hora agora que medimos as forças, eu acho que as coisas podem mudar, mas Cowboys e San Francisco 49ers.
E aí, Rafa, o que aconteceu? O que você viu de interessante nesse jogo? O que não aconteceu, né? Que foi uma resposta dos Cowboys. Não tiveram a primeira campanha, a primeira posse de bola, que acabou não resultando em nada. Assim que o São Francisco encostou na bola, já começaram a fazer um touchdown. Aí os Cowboys não conseguiram produzir mais nada ofensivamente. Eles não conseguiam conduzir drives longos. O Dak Prescott no pocket, muito desconfortável. Teve 3 interceptações nessa partida, 2 foram culpa dele. Foram leituras muito erradas. Ele foi muito pressionado, foi sacado. Fred Warner fez o terror dos Cowboys nessa partida. Para mim ele foi, do lado defensivo, assim, o melhor jogador. Do lado ofensivo, com certeza foi o Brock Purdy. Que jogo que ele fez, eu acho que esse talvez tenha sido o melhor jogo da carreira dele. Foi uma demonstração forte, afinal foram 4 passos para touchdown. O Brock Purdy mostra muita postura, coisa que a gente não vê com o Prescott. E o Purdy, última escolha do draft, e esse é o 2º ano dele, é a 10ª vitória apenas dele em temporada regular. Ele está invicto em temporada regular, em pós-temporada ele tem uma vitória e uma derrota. E a tendência é ficar. E levanta a pergunta, como é que 31 times passaram por esse cara por 7 rodadas e não pensaram que pelo menos no banco ele poderia agregar? Cara, é muito impressionante. Eu tenho certeza que o San Francisco 49ers, quando escolheu, não esperava. Foi uma escolha totalmente assim, pode até ter sido um pouco pensada, mas não era como se nem o San Francisco fosse acreditar muita coisa, porque nessa época a gente tinha o Garoppolo e o Trey Lance. E o Brock Purdy era o 3º quarterback. E olha só como são as coisas, né? Ele tem antecipação, ele tem postura de pocket, ele tem mobilidade quando precisa. Ele toma decisão muito rápido. Ele sabe tomar as decisões. Ele tem conhecimento do playbook e dos jogadores que ele tem. E ele confia nos jogadores dele. Então, assim, muito limpo ele no pocket, muito limpo o jogo dele como um todo. É indiscutível entender assim, o porquê que os Niners decidiram seguir com ele. Um outro ponto negativo que a gente acabou vendo aí também, né? O pass rush dos Cowboys não conseguiu fazer muita coisa, né? O Trent Williams dominou o Micah Parsons. O Spencer Burford, do lado direito da linha ofensiva, teve algumas faltas aí, foi o ponto negativo dos Niners, mas nada que impactasse muito. O time conseguiu correr até que, de certa forma, com a bola. Não foi um jogo grande do McCaffrey, porém, a gente viu que mesmo sem o McCaffrey aparecendo tanto, o time conseguiu ir muito bem. Confiaram no Purdy para fazer passes difíceis e ele conseguiu executar, ele conseguiu entregar o que se esperava. Eu acho que esse jogo mostrou o nível de confiança agora que o Shanahan tem no seu quarterback. Brandon Ayuk aí está tendo uma temporada fenomenal. Vai ser aí a temporada provavelmente breakout dele. Todos os passes que ele recebeu até agora nessa temporada ou foram para um first down ou foram para um touchdown. Mostra a importância que ele tem trabalhando o meio e o fundo do campo e a red zone, claro, também. Deebo Samuel apareceu, mas vamos falar um pouquinho aí do George Kittle, né? 3 passes para touchdown, desencantou a Cinderela finalmente, né? Apareceu na red zone, que é o que você espera, assim, principalmente quando você tem um tight end envolvido em jogadas de passe, para ser aquele alvo grande, para pegar aquelas bolas contestadas. E isso é muito bacana de ver. O ataque está fenomenal no jogo aéreo também. Os Cowboys estão tendo aí muitas dificuldades com esse ataque. Não conseguiram encaixar o jogo terrestre. Tony Pollard foi invisível, basicamente. CeeDee Lamb conseguiu aproveitar pouco com o que ele teve, mas isso é mais pelo Dak Prescott do que por ele. É o que eu falo do Dak Prescott, cara. Ele é um cara que, se a primeira leitura dele não tiver ali, ele não vai fazer mais nada. Ele vai afobar, ele não vai estender a play, entende? Então é muito complicado estar com o Dak Prescott no time. Se ele passa com menos de 2,5 segundos, você até consegue ter alguma coisa ali, mas quando as janelas de passe não estão lá, ou quando a defesa consegue mascarar muito bem, começa a ficar preocupante. E uma coisa que esse ataque não tem, que era algo que favorecia muito o Dak no passado, é a mobilidade dele, é tirar ele do pocket para encurtar o campo. Então você colocando o Prescott em movimento, dando ele só metade do campo para ele trabalhar ali com as leituras, concentrando os recebedores num lado do campo só, com formações
não balanceados, você coloca mais recebedores de um lado do que do outro para poder dar esses matchups para ele e também facilitar a leitura dele para reconhecer se é marcação em zona ou marcação individual. Eu sinto falta disso. Eu acho que talvez as duas coisas não se ajudam. O Prescott não é um quarterback competente, muito competente, e o plano de jogo não favorece nada o que ele poderia ter para entregar para esse time. Então acaba que os Cowboys só teriam a defesa mesmo para contar e nem a defesa apareceu. Cara, na minha visão desse jogo, o 49ers é um time que consegue fazer jogadas simples, bem elaboradas, sabe? E no momento certo sempre. Eles não deixam o time chegar num third down pressionado. Eles sempre chegam num third down, faltando poucas jardas, escolhendo uma play inteligente, sabe? Você vê que, eles vão fazer um play action, o Brock Purdy, ele vai ter mais de uma opção pro lado que ele vai correr. Ele faz o play action, finge a corrida, na hora que ele vira pro lado que ele quer passar, ele vai ter uma opção ou do running back ou do recebedor correndo a rota. Ele vai ter umas 3 opções para poder passar naquele campo de visão dele. Então é um time muito inteligente. Na hora que ele vai fazer a primeira descida, eles fazem corridas que eles conquistam jardas com bloqueios inteligentes e eficientes. Não é aquelas corridas, sabe, vamos ver o que vai dar aqui. É sempre para poder conquistar território de pouquinho em pouquinho. Muito legal, eles manejam muito bem o playbook deles. Cara, o Brock Purdy, ele tá muito rápido na tomada de decisão. Ele tá fazendo passes de antecipação. Ele sempre bota em posição boa. O Brandon Aiyuk tá tendo uma performance sensacional também. Ele cria muita separação. A todo momento ele tá em posição de receber o passe. Ele cria muita alternativa no jogo aéreo pro Brock Purdy. Além de ter o Kittle, além de ter o Deebo Samuel. Então é um time fantástico, fantástico, fantástico. Para mim aí o grande candidato aí pro Super Bowl. E é isso. E para mim, falando a parte negativa, mais uma vez, o Dak Prescott, que na semana anterior contra o Patriots, eu falei, caraca, legal ver isso aí, porque ele mas desbloqueou. Também não foi um jogo muito excepcional dele, assim, né? E quando você mas tá assim, jogando ele passou mais, fez algumas coisas. Sim, mas quando, por exemplo... Contra uma defesa forte. Que era pra ser forte, né? A defesa dos Patriots vem de 2 jogos aí cedendo muitos pontos, não tá sendo aquele glamour que foi ano passado. E mesmo assim, não foi um jogo com mérito mais defensivo contra os Patriots do que ofensivo. Então, o Prescott também não teve aquele brilho. E essa temporada ele ainda não mostrou nada. Será que o Trey Lance vai vir aí ou não? Eu imaginei que ele iria entrar. Eu acho que ele não entrou porque ele ia enfrentar o 49ers ontem e aí colocaram o Cooper Rush. Mas eu acredito que... Mas assim, eles botaram também o Cooper Rush porque o jogo já estava perdido, mas pra não machucar. Mas por isso que eu imaginei, poderia ser o Trey Lance de repente. Foi até engraçado, a torcida dos Niners estava pedindo pro Trey Lance entrar em campo, depois que o jogo estava ganho já, basicamente. Mas eu penso que o Jerry Jones... Eu acho que ele não vai entrar em nenhum momento dessa temporada, justamente porque o time, mesmo capengando ofensivamente... Ainda é competitivo. Ainda vai para os playoffs. Sim, mas então eles vão continuar ali tentando lapidar durante os jogos as paradas. Mas eu acredito que a paciência do Jerry Jones com o Dak Prescott acaba esse ano. Se o time for para a pós-temporada, pode ser que perca no wild card. Eu acho que tem uma chance, dependendo do time que for enfrentar. Se for um Lions, o Lions ganha. Mas o Lions não é um time que eu acho que... Pode ser, né? Porque com uma vaga só na bye para os playoffs, pode ser ou Niners ou Lions. Ou Eagles, né? São os 3 eu times acho que é o Niners, que disputam a bye. Aí vai ser... Eagles pega o que entrar por último, de repente depois o Cowboys fica em terceiro. Tem que ver muito. Eu acho que os Lions ficam com uma campanha melhor que os Cowboys. Os Cowboys podem... Eu acho que os Eagles devem ganhar a divisão e os Cowboys devem ficar em quinto ou sexto. Exato. Eu acho que vai ficar, Lions em quarto. Se eu fosse colocar hoje, colocaria 49ers... E Cowboys em quinto e eles vão se enfrentar. 49ers, Eagles e Lions. Colocaria esses 3 times assim com as melhores campanhas e Cowboys logo depois. Aí o Lions enfrentaria o 6º pior time e os Cowboys enfrentariam o... É que a outra divisão lá também tá Falcons, Buccaneers, Saints numa disputa legal, teria cara. Que saber quem que ganharia a divisão Falcons. ali. Provavelmente o Buccaneers ganha a divisão, né? Então, a menos que o Saints desencadeie um ataque que consiga fazer 20, 25 pontos por jogo. Também tem isso. Eu tô falando o Lions em quarto, mas é capaz que eles fiquem em terceiro, por causa de ser o terceiro melhor campeão de divisão. Exatamente. Né? E o quarto ser o Buccaneers ou Saints, ou alguém.
O Lions vence a divisão e... O Cowboys eu acho que vai ficar em quinto. Vai pegar, então, provavelmente o campeão dessa divisão. Da NFC South. E aí pode ser que tenha chance de vencer o wildcard e perder no divisional como sempre faz. Normal. Então, é o que eu espero dos Cowboys essa temporada. Certo, galera. Então finalizamos aqui o recap da semana 5, uma semana muito interessante. Muito ódio destilado aí. A gente nem precisa comentar sobre Giants mais, né, galera? Já deixa eu curtir aqui meu topo do draft do ano que vem. Mas é isso, galera. Por favor aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixa o ativa like. o sininho, vamos dar uma força aí pra gente crescer. Deixem sugestões Dessas sugestões. Deixem sugestões. Às vezes o português acaba falhando depois de tanto tempo falando inglês e espanhol. Sei. Deixem sugestões do que vocês gostariam de ver também a gente produzindo. A gente gostaria muito de começar a fazer conteúdos diferentes aqui. Se você tem alguma ideia, por favor, não hesite em colocar aí nos comentários. Beleza? Então, vem com a Blitz! Vem!